Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 88, versos 13 e 14. Hoje nós vamos falar de um tema um tanto interessante. Talvez tenha acontecido na sua vida e você tenha parado para analisar, puxa vida, mas esse pastor está acertando todas. Não estou acertando todas. Deus é que lhe conhece, sonda o seu pensamento, esquadrinha o seu coração e lhe envia a mensagem correta para falar com você. E hoje nós vamos falar sobre um tema poderoso: quando Deus se cala. Salmos capítulo 88, verso 13 e 14 nos diz o seguinte: Para ti, porém, Senhor, eu clamo. A minha oração a ti sobe de manhã. Porque, Senhor, me rejeitas e esconde de mim a tua face. A reflexão que trazemos para essa mensagem hoje nos diz o seguinte: há momentos em nossa jornada, nossa vida, nossa caminhada de fé, em que a sensação mais avassaladora não é a de luta ou de disciplina, mas a de um silêncio profundo. Oramos e em vez de uma resposta, encontramos um vácuo, um vazio, um silêncio. Clamamos e o único eco que ouvimos é o nosso próprio coração aflito. Onde está Deus? Por que Ele não fala comigo? Por que Ele não responde de imediato às minhas orações? O que é que está acontecendo? O que é que eu tenho que fazer para que Deus me responda com mais celeridade? Às vezes a gente fica nessa conturbação interna, mas não sabemos o porquê de Deus estar calado. Salmos 88 é um dos textos mais sombrios da Bíblia. O salmista Remã derrama sua alma em lamento, mas o salmo termina com uma resposta sem um alívio, apenas com a palavra trevas. É um retrato honesto do que significa sentir o silêncio de Deus. Parece que estamos em trevas, parece que estamos na escuridão. Mas por que Deus não fala comigo? Será que Deus não está ouvindo a minha voz? E aí clamamos mais alto, gritamos, urramos. Deus não é surdo, Ele está ouvindo. Apenas naquele momento Ele não quer responder. E pronto, e Deus se cala. É um retrato honesto do que significa sentir o silêncio de Deus. Se você está passando por um desses desertos espirituais, onde a voz de Deus parece distante, considere estas verdades. O silêncio não é sinônimo de ausência. Assim como um pai que observa o seu filho aprender a andar de bicicleta, ficamos em silêncio a alguns passos de distância para que a criança ganhe confiança. O silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou. Ele está presente, mesmo quando não percebemos. Eis que estou contigo, diz o Senhor em Gênesis 28:15. É uma promessa de sua presença, não de sua falação constante. Não precisa Deus estar falando para podermos perceber e sentir que Ele está presente em nossas vidas. Às vezes Ele se cala para que possamos ouvir a nós mesmos, para que possamos refletir mais, meditar mais, fazer as nossas autoanálises e ver o que estamos precisando organizar, corrigir, para que possamos ter mais de Deus em nossas vidas. Vamos para o segundo ponto. O silêncio é um convite à fé pura. Qual é a essência da fé? Você sabe? É acreditar quando vemos a bênção ou confiar na bondade de Deus no escuro. O silêncio de Deus força nossa fé a amadurecer. Deixa de depender de sentimentos e experiências emocionais e passa a se firmar no caráter imutável de Deus, revelado em sua palavra. É crer que Ele é bom, mesmo quando as circunstâncias não sejam. E tem mais um ponto. O silêncio pode ser um processo de refinamento. Deus, em seu silêncio, está trabalhando em nós. Ele está ensinando-nos a ouvi-lo de maneira diferente, de buscá-lo não por suas mãos, mas por sua face. Está quebrando nossa dependência
de respostas rápidas e nos conduzindo a uma dependência mais profunda dele mesmo. Como o ourives que aquece a prata, ele sabe o momento exato em que o trabalho está feito, não um instante antes. E aí o que nós podemos analisar nesta situação? Até Jesus experimentou o silêncio. Na cruz, Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o momento de maior silêncio e abandono da história. E, no entanto, foi o silêncio daquela sexta-feira que a maior obra de redenção foi realizada. A ressurreição estava chegando. O silêncio de Deus muitas vezes precede sua maior manifestação de glória. E o que fazer no silêncio? Persista na oração. Continue clamando, como o salmista fez. Derrame sua angústia perante Deus. A sua honestidade é um ato de fé. Agarre-se às promessas divinas. Releia as promessas de Deus em suas palavras. Elas são verdadeiras independentemente do que você sente. Recorde os feitos de Deus no seu passado. Lembre-se de como Deus agiu em sua vida e na vida de outras pessoas que você tenha conhecimento. A fidelidade no passado é garantia de da presença dele no nosso presente. Obedeça à última instrução de Deus. Continue fazendo a última coisa que você sabe que Deus lhe ordenou fazer. A fidelidade no silêncio é poderosa. Talvez você fique um tanto angustiado, talvez você fique um tanto nervoso, aflito, preocupado. Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus me abandonou? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado e Deus não está me respondendo? Será que eu estou em pecado? Sempre alguém pergunta: será que eu estou em pecado? Mas pastor, eu não estou em pecado. Eu estou com a minha vida organizada, pura, santa, lavada no sangue do Cordeiro. Mas Deus não me responde. Lembre-se que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A vontade de Deus é plena, é soberana, é majoritária. E a nossa vontade tem que estar alinhada com a dele. Lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. O que foi que Jesus Cristo disse para o Pai? Pai, passa de mim este cálice, mas se não puder, que seja feita a tua vontade na minha vida. E assim aconteceu. Vamos fazer uma rápida comparação entre nós e Jesus. Jesus passou por todo aquele sofrimento. Mas antes de sofrer, Jesus veio ao mundo para trazer boas novas, para trazer paz, cura, libertação, salvação às pessoas. Jesus Cristo só fez o bem. E aí o que as pessoas fizeram com Jesus? Perseguiram, maltrataram, denunciaram ele ao governo e assim passou-se as perseguições acontecerem na vida de Jesus. Prenderam Jesus. E aí o Pôncio Pilatos tentou encontrar uma falha em Jesus Cristo e não encontrou. Procurou e não encontrou. E o que eu vou fazer? Vou prender o inocente? Olha, lavo as minhas mãos, eu não quero compromisso com essa situação. Joga para o povo, vamos ver o que é que o povo vai dizer. Quem vocês querem que eu prenda? Quem vocês querem que eu solte? Optaram por crucificar Jesus e ao mesmo tempo soltar Barrabás. E agora? Crucificar Jesus, soltar Barrabás. Foi isso que a multidão optou, foi isso que o povo conclamou. E Jesus Cristo não tinha feito nada de errado. Mesmo assim, Deus viu tudo, observou tudo e permaneceu em silêncio. Porque o projeto de Deus já estava todo traçado. E quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, ainda em alguns últimos instantes, ele conclamou a Deus, Pai Todo-Poderoso, pedindo pela sua misericórdia. Mas ele foi sábio em dizer: seja feita a tua vontade. E assim foi feita a vontade de Deus. Você pode até perguntar: mas pastor, por que foi a vontade de Deus?
Por que Deus permitiu que o único filho, o próprio filho, morresse, sofresse? A resposta é clara e objetiva. Por amor a mim, por amor a você. Mas eis que Deus ficou em silêncio esse tempo todo. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus foi aos céus, deixou o Espírito Santo Consolador para nos guiar, nos guardar, nos orientar, nos instruir. E eis que de lá, Deus move céus e terra em benefício dos seus filhos. Tem momentos que Deus se cala, que é para podermos entender que não é no grito, não é no barulho, não é no oba-oba que a gente vai conseguir as coisas, não. Temos que refrear a nossa língua. Deus nos deu um par de ouvidos para ouvirmos mais e nos deu uma única boca para falarmos menos. E de preferência que falemos somente a verdade e o necessário. E aí, a gente pode parar para analisar na seguinte situação. As minhas orações não estão sendo respondidas. O que foi que aconteceu? Não é que as suas orações não estejam sendo respondidas. Deus recebeu as suas orações e está caprichando na resposta. Aquela enfermidade, aquele problema que você não consegue resolver, que já subiu para o nível do impossível, aquele familiar que está precisando urgentemente de uma intervenção espiritual, é uma cura, é uma salvação, é uma libertação, é uma porta que precisa ser aberta. Enfim, algo que você tem pedido a Deus em suas orações, nos seus clamores, até mesmo você tem chorado em oração, suplicando a Deus por misericórdia. E Ele está traçando a resposta. Ele está preparando a resposta para você. As suas bênçãos, analise o que eu vou dizer, as suas bênçãos já estão sendo trabalhadas por Deus para que Ele possa te entregar. Ele vai lhe entregar no momento exato. Ele vai lhe entregar no momento certo. Nada de ansiedade, nada de preocupação, nada de ficar apavorado com problema A, problema B. Pelo contrário, entrega tudo nas mãos de Deus. Em oração você converse com Deus, exponha as suas situações, suas necessidades e Ele vai fazer o melhor para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Por mais que as circunstâncias, por mais que as adversidades estejam lhe mostrando o contrário, talvez o inimigo esteja lhe dizendo: aí, cadê você? Cadê o seu Deus? Você tem clamado, você tem chorado, você tem jejuado, você tem consagrado a sua vida e Deus não lhe responde. Cadê agora o seu Deus? Onde é que seu Deus está? Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não dê ouvidos à voz de Satanás. Ele quer distorcer a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Ele quer deturpar a sua mente, fazendo com que você abandone os caminhos do Senhor. Não faça isso, porque você agindo dessa forma que o inimigo quer, você perde as suas bênçãos e corre o risco de perder a sua salvação. E se você perde a sua salvação, você vai para o inferno. E é justamente isso que ele quer, que você vá morar com ele lá no inferno. E não é isso que queremos para você. Deus, quando ele se cala, é porque ele está trabalhando no silêncio, no secreto dele, no oculto dele, para que ele lhe surpreenda poderosamente. E aí quando as suas bênçãos chegarem até você, você vai dizer: puxa vida, valeu a pena esperar no Senhor. Eu pensei que ele tinha me abandonado, eu pensei que ele tinha me esquecido, porque eu orava e ele não me respondia de imediato, mas tudo no tempo de Deus. Da mesma forma que você tem essa certeza desse sol que nos ilumina, deste dia maravilhoso sobre nossas vidas, do dom da vida que nós temos, tenha plena certeza de que Deus está no controle da sua vida, das situações que sobrevêm sobre a sua vida. E eu digo a você, plena e certeza, com plena e certeza, Deus, Ele está preparando a sua vitória no nome de Jesus. Exercite a sua fé,
Põe em prática a sua fé. Creia nele, que a sua bênção já está a caminho em nome de Jesus. Não se entristeça porque Deus ficou em silêncio. Não se entristeça porque Deus ficou calado no momento que você mais precisava que ele falasse. É porque ele gosta de nos surpreender. E as surpresas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Creia tão somente no poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Reflita nessa mensagem. Pense com carinho e veja que o poder de Deus sempre esteve com você em todos os momentos. Deus nunca lhe abandonou, pelo contrário, ele sempre está ao seu lado. Ouça mais um pouco. Fale menos, ouça mais um pouco. Sinta a presença dele na sua vida. Sinta o sussurrar da voz de Deus, o sussurrar da voz de Deus aos seus ouvidos. E aí você vai perceber que você nunca esteve só. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos apresentar a Ele a nossa conversação através da nossa oração. Nos acompanhe nesta oração no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais um momento precioso que o Senhor nos concede. Eu te louvo, meu Deus, pelo dom da vida. Eu te louvo, meu Pai, pela tua presença em nosso ser. Eu te louvo, meu Pai, pela presença do teu Espírito Santo Consolador, que está sempre nos orientando, sempre nos exortando, nos mostrando o caminho da justiça, nos guiando pelas veredas da justiça, para podermos estar sempre na tua presença em retidão. Deus querido, eu te apresento essa pessoa que ora juntamente comigo. Apresento também os familiares dessa pessoa, o lar dessa pessoa. Que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos, dando um abraço de vitória, acalentando esta pessoa para que ela possa sentir refrigério na alma dela, para que ela possa sentir cada vez mais a tua presença na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Nos faz entender cada vez mais que quando o Senhor se cala, é porque o Senhor está trabalhando no silêncio. Quando o Senhor se cala, é porque o Senhor quer ouvir mais um pouco da nossa voz. Mas temos que ter a percepção também de ouvir. Temos também que ter essa percepção de ouvir o sussurrar da tua voz, as batidas do teu coração aos nossos ouvidos. Deus amado, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo eu te apresento todos que estão conosco, inscritos neste canal, de perto, de longe, de distante, enfim, que o teu poder, que a tua glória, que a tua graça e a tua unção prevaleça na vida de cada uma delas em nome de Jesus. E eu te peço humildemente, Pai, capricha nas bênçãos, capricha na vitória dos teus filhos, porque nós temos a plena certeza de que contigo somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua atenção sobre nossas vidas. E esta oração nós te fazemos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. Que o Espírito Santo possa estar sempre lhe orientando, lhe exortando, lhe conduzindo pelo caminho da justiça. Eu estava analisando aqui, gravando este vídeo. Não sei se vocês estão percebendo esses 3 fachos de luz aqui ao meu lado. Que bênção! Me veio uma interpretação. Cada facho de luz representa um personagem da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão nos iluminando, estão nos resguardando, estão nos conduzindo pela justiça divina no nome de Jesus. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Curta, compartilhe essas mensagens. Divulgue o Evangelho do Senhor nas suas redes sociais. Envie esses vídeos para as pessoas que você conhece. Dá um like. Acabou de assistir o vídeo? Vai lá no joinha, dá um likezinho, gostei. Para o YouTube entender que essa mensagem é super importante. E aí a gente vai fazer engajamento, não para o pastor Reinaldo, mas para o reino de Deus. Ó, os 3 fachos de luz, que maravilha! Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo.
e deixo você sob a paz do nosso grandioso Deus. Receba a bênção apostólica agora, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço do seu querido pastor e até a próxima mensagem com fé em Deus.